Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, gente? Tudo bem? Chegando mais um vídeo aqui no canal Cristiano Santos Radialista, pra gente trazer muita informação pra vocês. Sem mais delongas, deixe o seu like, comente no vídeo, compartilhe com seus amigos, para que os mesmos possam ficar aí muito bem informados com a gente, que a gente está sempre trazendo notícias aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Tem um sininho de notificações aí para que você não perca nenhum dos nossos vídeos aqui no canal. A você que está se inscrevendo no canal, eu muito obrigado mesmo aí pelo carinho, obrigado mesmo por vocês estarem aqui com a gente. Estamos pequenininho ainda, mas né, a gente está trabalhando para que esse número de pessoas aí possa aumentar cada vez mais e mais. E quem já está aqui no nosso canal, abração, beijo no coração, que Deus continue abençoando muito vocês. Depois da vinheta, a gente vai falar de futebol, Libertadores da América, Liga dos Campeões da Europa, tem Copa do Brasil que já começou, Copa do Nordeste, o Bahia levou um sacode, meus amigos do esporte. A gente conta já, logo depois da vinheta. Vamos lá então, trazer informação para você que está ligado com a gente, você que gosta de ficar muito bem informado, a gente traz para você aqui informações. Pois é, começou aí a Libertadores da América para os times brasileiros, isso mesmo, já começou aí a Libertadores da América para os times brasileiros. No caso, o Atlético Mineiro jogou contra a equipe do Carabobo, né? Da Venezuela, empatou no jogo de ida em 0-0. O Galo decide agora jogando em seus domínios no Mineirão. Ou então, o jogo ainda vou dar uma olhada daqui a pouco para vocês aqui, se o jogo vai ser no Mineirão ou então lá no estádio aí do América Mineiro, né? Já eu conto para vocês. Mas já entrando no assunto Libertadores da América, outro time brasileiro que estreia hoje na competição é a equipe do Fortaleza que no ano passado teve uma recuperação assim espetacular no Campeonato Brasileiro, e esse ano, devido aí a essa arrancada que o Fortaleza conseguiu no segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Fortaleza se classificou para a pré-Libertadores da América, quando todo mundo já dava aí o time do Fortaleza como rebaixado para a segunda divisão, né? Realmente que campanha aí, que recuperação do Fortaleza no ano passado. Deportivo Maldonado e Fortaleza se enfrentam aí pelo jogo de ida da pré-Libertadores da América. Deportivo Maldonado e Fortaleza entram em campo nesta quinta-feira, dia 23, né? Às 21 horas no horário de Brasília, no estádio Domingo Burguenho Miguel, em Punta del Este, na verdade, né? Del Oeste, pela segunda fase da Libertadores da América. Claro que a gente vai acompanhar e amanhã a gente traz aqui o resultado e como ficou aí a situação do Fortaleza, né? O Deportivo Maldonado chega sem derrotas na temporada. O time subiu para a primeira divisão do Campeonato Uruguaio em 2019. O Deportivo é um dos 9 times estreantes na Libertadores de 2023. Em 2022, o grupo fez a melhor campanha no Campeonato Uruguaio, conquistou o 3º lugar na tabela e garantiu vaga para a fase 2 do torneio continental. Nesta temporada, empatou 2 jogos e venceu 1. E o Fortaleza vive boa fase no início da temporada. O time avançou de fase no Campeonato Cearense, na Copa do Nordeste. O Leão lidera o grupo, né? O seu grupo aí, o Grupo A, com 12 pontos, com 4 vitórias e 1 derrota. O time de Vojvoda vem mostrando bom encaixe e os reforços estão correspondendo. Fala mais aqui sobre o time do Fortaleza para você que está ligado com a gente, né? Do Juan Pablo Vojvoda. Pikachu e Brits ficam fora da partida por conta de suspensão. Pikachu
foi expulso na derrota do Tricolor para o Estudiantes na Libertadores de 2022. E Brits foi punido com um cartão vermelho na Sul-Americana pelo União Santa Fé contra o Nacional. Pedro Rocha, Lucas Crispina e também o Moisés estão no departamento médico. O Lucas Esteves, né? O outro Lucas, tem o Crispim e o Esteves, são dúvida aí para esse confronto, né, do time do Fortaleza, que vai com a seguinte escalação: Fernando Miguel no gol, Tinga, Tite, Benevenuto, Bruno Pacheco, Lucas Sacha e também o Caio Alexandre, Hércules, também o Pochettino e o Galhardo e o Lucero na frente. Esse é o time do Fortaleza. O time do Fortaleza parece um time, né? Você está falando um nome aqui, parece um time uruguaio, argentino, né? Porque tem muito jogador do futebol aí sul-americano, né? Futebol internacional. Pois é. Falei do Galo, né? O Galo empatou com o Carabobo em 0-0. Jogo muito ruim do time do Atlético, né? Muito ruim, mas muito ruim mesmo. E alguns jogadores até disseram, né, rapaz, que como o estádio estava muito gelado aí, né? Pouca torcida, não tinha torcedor. Eles disseram que nem parecia que estava valendo. Gente, que isso, rapaz. O Atlético fez um jogo muito ruim. Tudo bem, um gramado ruim, né? Estádio muito acanhado. Mas, para sorte do Atlético, tem um outro jogo, né? Mas o Atlético já vem de uma temporada aí 2022 muito ruim, quando se esperava muito mais do Galo Mineiro, até porque em 2021 o Galo conquistou praticamente tudo, né? Ganhou o Campeonato Estadual, o Mineiro, né? No caso, ganhou a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro de 2021. Já 2022 foi uma temporada pro torcedor, pro time do Atlético Mineiro esquecer, né? E começou muito mal aí a pré-Libertadores. Claro que tem um jogo da volta. O time do Atlético só depende das suas forças, evidentemente, para passar para a próxima fase. Além dessa atual fase, né, que é a segunda fase, ainda tem mais uma, no caso a terceira fase. E aí, se o Galo passar, evidentemente que o Galo entra aí na fase de grupos da Taça Libertadores da América. Evidentemente que a gente vai ficar de olho e trazer para você. Vamos falar de Champions League ou Liga dos Campeões da Europa, oitavas de final. Todos os jogos de ida já foram realizados. Passar para você aqui, porque o RB Leipzig empatou em 1-1 com o Manchester City. Tivemos o Clube Brugge perdendo para o Benfica por 2-0. Deixa eu falar e detalhar para você aqui os jogos, né? O RB Leipzig empatou em 1-1. Manchester joga em casa na próxima terça-feira, né? Aliás, na próxima não, terça-feira, dia 14 de março, né? Vai demorar um pouquinho aí ainda para chegar esse confronto. O Manchester City joga em casa. Vitória por qualquer placar classifica aí a equipe do Manchester City. O RB Leipzig vai ter que vencer também se quiser passar de fase. O Clube Brugge perdeu em casa para o Benfica por 2-0. O Benfica pode até perder por um gol de diferença, que mesmo assim se classifica. O jogo de volta acontece dia 7 de março, né? No Estádio da Luz, em Portugal. O Liverpool até começou bem contra o Real Madrid, né, rapaz? Atual campeão da Liga dos Campeões e atual campeão mundial. O Liverpool recebeu o Real Madrid e vencia por 2-0, mas aí tomou a virada de 5-2, rapaz, e vai precisar aí de um milagre para conseguir a sua classificação. O jogo de volta acontece em uma quarta-feira, do dia 15 de março, lá no Santiago Bernabéu. O Milan venceu o Tottenham por 1-0, vai jogar aí pelo empate, né, para se classificar para a próxima fase da competição. O jogo da volta está marcado para uma quarta-feira, dia 8 de março, lá no estádio do Tottenham, né? Rapaz, pois é, confronto aí do Milan, venceu por placar mínimo. O Milan perdeu muitos gols nesse confronto. O Frankfurt recebeu a Napoli, né? E o Napoli venceu por 2-0. O Napoli pode até perder por um gol de diferença, dessa vez jogando lá na Itália, jogando no Diego Armando Maradona, que é o estádio aí do Napoli. Vai ser numa quarta-feira, no dia 15, né?
uma quarta-feira, dia 15 de março de 2023. O Borussia Dortmund recebeu o Chelsea e venceu por 1-0. Ou seja, o Borussia leva o resultado aí de um empate. Um empate já classifica o time alemão, né? Do Borussia Dortmund para se classificar para a próxima fase. O jogo acontece em uma terça-feira, dia 7. Né? O Chelsea precisa vencer aí. Se vencer por um gol de diferença, a decisão vai para a prorrogação e, continuando, vai para as penalidades máximas. Precisa de 2 gols de diferença para conseguir a classificação. Como já disse, o Borussia precisa de um empate. A Internazionale, ou a Inter de Milão, como queira, venceu o Porto por 1-0 e agora no próximo dia 14 joga por um empate lá em Portugal, né, no Estádio do Dragão, para conseguir a sua classificação. Até rimou, né, rapaz? Paris Saint-Germain recebeu o Bayern de Munique, perdeu por 1-0 e agora vai precisar aí de um milagre. Por que de um milagre, Cristiano? O Paris Saint-Germain é muito forte, pois é, mas além desse placar aí contra, né, e vai jogar na casa do adversário, o Paris Saint-Germain não vai poder contar aí com o Neymar, que se machucou aí em um dos jogos, ou em um jogo, né, do campeonato francês. Pois é, e aí mais dificuldades para o time de Paris, né? Pois é, rapaz, o Neymar se machucando mais uma vez, e dessa vez vai ficar um tempo muito bom fora aí de combate o nosso Neymar, rapaz. Nosso Neymar aí que teve uma torção, né, no tornozelo, e vai ter que parar por um bom tempo aí o nosso craque Neymar. Paris Saint-Germain com um grande problema aí, né, rapaz? Tudo bem, tem Messi, tem Mbappé, tem outros jogadores importantes, mas o Messi, o Mbappé, o nosso Neymar também é muito importante para esse time do Paris Saint-Germain, que existe uma pressão gigantesca para que o mesmo ganhe aí a Liga dos Campeões da Europa. Tem que vencer por 2 gols de diferença, ou por 1 de diferença para levar para a prorrogação, né? Para conseguir aí chegar perto desse sonho de vencer a Liga dos Campeões da Europa. Fala de Copa do Brasil. Copa do Brasil agora é o assunto aqui no nosso canal Cristiano Santos, radialista, para você que está ligado com a gente. Copa do Brasil que já tivemos aí movimentações, né? Tivemos jogos aí, tivemos surpresas já, né, na Copa do Brasil. A Copa do Brasil é isso, gente. Copa do Brasil é assim, né? Sempre existe uma surpresa aqui, uma surpresa ali. É a Copa do Brasil, rapaz. Tivemos já na quarta-feira, né? Ou seja, ontem, o Marília em casa perdeu para a equipe do Brusque por 3-0. Então segue aí para a próxima fase o time de Santa Catarina. É bom lembrar que quem joga em casa nessa primeira fase da Copa do Brasil, nesse primeiro jogo, né, da Copa do Brasil, joga com a obrigação de ter que vencer, né? Porque quem é visitante sempre joga por um empate nessa primeira fase da Copa do Brasil. Então, Brusque 3-0, já jogava por um empate, né? Conseguiu passar aí com tranquilidade para a próxima fase. Tivemos ainda o Marcílio Dias 1-0 para cima da Chapecoense, eliminando a Chape, rapaz. Pois é, o Marcílio Dias no confronto aí um confronto estadual, né? Foi lá no Gigantão das Avenidas. E a equipe da Chapecoense está fora da Copa do Brasil. Chapecoense que vai disputar aí a Série B do Campeonato Brasileiro. Tivemos o Volta Redonda que foi visitar o Falcon. E o Volta Redonda venceu de virada por 3-1. É o Voltaço de volta aí, né? Rapaz, de volta a disputar a Copa do Brasil e passando de fase, ganhando uma graninha aí. O Volta Redonda, o time do interior do Rio de Janeiro. Voltaço, né, rapaz? Da cidade do Aço, como já diz aí, como você já conhece também. Ainda falando de Copa do Brasil, tivemos o São Francisco do Acre empatando em 1-1 com o Ipiranga. O Ipiranga passa para a próxima fase. O Ipiranga do Rio Grande do Sul está classificado para a próxima fase da competição. Deixa eu ver mais jogos que aconteceram. O Caucaia 0-0 com a Tombense. Tombense passou para a próxima fase. Tivemos também o São Raimundo, rapaz. São Raimundo 4-3 para cima do Cuiabá. Cuiabá, time de Série A, gente. Pois é, o Cuiabá perdia por 3-1. Foi buscar ali o resultado no final. Mas aí, depois de ter dado, o juiz deu 6 minutos de acréscimo. O time do Cuiabá tomou o 4º gol
e está fora da competição. Se terminasse 3-3, o Cuiabá seguia para a próxima fase. O Nova Mutum, 4-2 para cima do Londrina, surpreendentemente, né? Porque o Londrina é um time mais conhecido aí do cenário nacional, mas o Londrina foi eliminado pelo Nova Mutum. Nova Mutum segue para a próxima fase da competição. O Vasco joga nesta quinta-feira, né, pela Copa do Brasil. Quem também joga nessa quinta-feira é o Peixe, é o Santos, né? Santos também joga nessa quinta-feira. O Santos joga que hora, gente? Aqui o Santos joga às 8 horas da noite, né? Lá na Boca do Jacaré contra o Ceilândia. Na Boca do Jacaré contra o Ceilândia, em Brasília. Deixa eu ver se tem mais jogos aqui, além desses. Já falei, o Trem joga contra o Vasco da Gama, né? Vamos saber então das notícias aqui do Vasco, que vai jogar em Brasília contra o Trem, né, rapaz? O jogo acontece às 21h30 no horário de Brasília. O Vasco faz sua estreia na Copa do Brasil 2023 contra o Trem do Amapá, nesta quinta-feira às 21h30 no horário de Brasília, no estádio Mané Garrincha, como já disse, em Brasília. No confronto em jogo único, válido pela primeira fase da competição, o Vasco tem a vantagem do empate. Para se classificar, portanto, o time do Amapá precisa vencer o confronto. Completamente reformulado da última temporada para cá, o Vasco segue em busca de entrosamento e vem embalado depois de vencer aí o Botafogo na semana passada. A primeira vitória em clássicos em 2 anos. A equipe do técnico Maurício Barbieri tem desfalques, mas quer fazer valer o favoritismo para passar de fase na Copa do Brasil, preencher o calendário e também faturar a premiação de R$900 mil, né, rapaz? É uma grana boa aí, né, rapaz? 900 mil contos. Atual campeão amapaense, o Trem inicia a temporada praticamente com o mesmo elenco do ano passado, com exceção aí de algumas contratações pontuais, como a do atacante o Jardel Buiú, ex-Bahia e Remo. O jogo desta quinta-feira será apenas o segundo oficial da Locomotiva em 2023. O primeiro foi pela Copa Verde no dia 18 de fevereiro, quando foi eliminado pelo Humaitá do Acre por 2-0. Então vamos saber aqui mais coisas do Trem, né, rapaz? Do técnico Sandro Macapá. O Trem não tem desfalques para esse jogo. A provável escalação aí da equipe amapaense, que tenta surpreender o Vasco nesta quinta-feira, é a seguinte: Rodson no gol, Rafael Santana, o Igor João, né? Também o João Carlos, Souza, Zé Lucas, Fábio Mucajá, Caíca, o Valquer, Neto Ticholinha, olha o nome do rapaz, Neto Ticholinha, isso mesmo. Neto Ticholinha e Aldair na frente. Esse é o time aí do Trem, né, rapaz? Que vai enfrentar a equipe do Vasco, do Maurício Barbieri. Como que o Vasco vai para esse confronto, Cristiano? Com a volta aí de Jair, que não atuou nos clássicos contra Fluminense e Botafogo, o Barbieri ganha mais opções no meio de campo e pode promover mudanças na equipe. Então, a provável escalação do Vasco não quer dizer que o Vasco vai com esse time certinho aqui que eu vou dizer para vocês. É uma provável escalação. Pode ser que não. Léo Jardim ou então o Ivan, ainda existe essa dúvida, no gol, né? Pumita na lateral direita, Miranda e Léo ali na zaga do Vasco da Gama, Lucas Piton na lateral esquerda do Vasco, Rodrigo, Jair e Galarza ou então Nenê ali como os volantes, Gabriel Peck, Alex Teixeira e Pedro Raul na frente. Esse o provável time do Vasco da Gama, né, rapaz? 4-3-3 é a formação aí do Vasco para esse confronto. Claro que o Vasco é muito favorito, ainda joga por um empate, então que torna o Vasco mais favorito ainda para esse confronto. Mas como eu disse no início aqui, a gente está falando de Copa do Brasil, né, gente? Copa do Brasil é uma bichinha traiçoeira que Jesus Cristo. O Vasco sabe bem disso. O Vasco já foi eliminado algumas vezes aí, né, da competição. Então por isso todo cuidado, realmente ainda é pouco aí para o Vasco da Gama, mas, lógico, né, jogando por um empate em Brasília, um torcedor todo a favor do Vasco, é evidente que
o time do Vasco é muito favorito para esse confronto. Mas futebol, né, gente? Futebol, tudo pode acontecer. Vamos falar de Copa do Nordeste para você que está aí ligado com a gente aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Quinta rodada aí da Copa do Nordeste. E o Bahia, rapaz, e o Bahia, meus amigos. Fortaleza jogou contra a equipe do Sergipe, né? Esse jogo aconteceu no mês passado, né? No mês passado, essa quinta rodada aqui. Deixa eu passar para você então o que aconteceu nessa quinta rodada. 1-0, né? Foi 1-0 Fortaleza em cima do Sergipe. CRB 2-1 no Santa Cruz. Esse jogo aconteceu ontem. Tivemos o empate do Sampaio Correia e o CSA em 1-1. O Sport, meus amigos, sapecou 6-0 para cima do Bahia. O Bahia batendo cabeça. O que está acontecendo com o Bahia, rapaz? O Bahia parece que depois que virou SAF, parece que a coisa de melhorar tá piorando, rapaz. Que isso? O Bahia precisa melhorar muito aí e buscar contratações. Está indo buscar, mas está contratando muito jogador novo demais. 20 anos, 19 anos, 18 anos. Estou achando que o Bahia está contratando jogadores novos demais. Claro que tem que ter um plantel novo, né? Mas não tão novo assim também. Tem que ter algumas peças ali né? Já mais rodada, etc e tal. Tivemos também o Fluminense do Piauí perdendo para o Ceará, sendo massacrado também, né? Ceará 5-2. Gente, esse campo, por exemplo, do Fluminense do Piauí, como é que a federação, né? Quem comanda aí esse campeonato consegue dar autorização para um estádio daquele mandar jogo, gente? Difícil, né? Difícil de entender. Tivemos aí o Ferroviário 2-2 com a equipe do ABC. Nesta quinta-feira teremos às 19 horas o Vitória recebendo a equipe do Náutico. E para fechar essa quinta rodada, o Atlético de Alagoinhas recebe a equipe da Campinense. Classificação eu falo para você: Fortaleza 12 pontos é a primeira colocada. O Sport com a vitória foi a 9 pontos e ficou ali em segundo. É bom lembrar que o Sport tem um jogo a menos que o líder Fortaleza. CRB em terceiro lugar também com 9. Sampaio Corrêa chegou a 7 pontos com um empate. Em quinto, a equipe do Ferroviário 7 pontos. O Vitória tem 2 pontos, é o sexto colocado até aqui. Mas o Vitória tem um jogo a menos, né? O Vitória precisa vencer aí para chegar a 5 pontos e se aproximar ali do G4. Fluminense do Piauí 2 pontos. E o Atlético de Alagoinhas não pontuou ainda. Essa é a situação do grupo A. No grupo B, o Ceará lidera com 10 pontos. ABC tem 8 pontos, é o segundo colocado. O Sergipe tem 7 pontos. O Náutico tem 7 pontos também, é o quarto colocado. CSA 6 pontos. Santa Cruz 5 pontos. Campinense 4 pontos. E o Bahia na lanterna do grupo com 4 pontos. É a situação de momento aí do grupo B, né? Da Copa do Nordeste 2023. Claro que é uma preparação aí para os demais campeonatos, mas o Bahia tem que ficar esperto, né, rapaz? Ficar esperto. Vou falar aqui do Mercadão da Bola pra gente concluir aqui já, produção? Não, né? A gente concluir não, ainda tem mais uma. A gente vai falar aqui ainda do questão do racismo aí na Taça Libertadores da América, né? Pois é, deixa eu falar do Grêmio aqui então. O Grêmio que procura ajuda de investidor para viabilizar a contratação de Michael. O Grêmio ainda não desistiu do Michael não, rapaz. O Grêmio ainda tem uma última cartada nesta janela de transferências. O sonho do tricolor e do técnico Renato Portaluppi é o atacante Michael. Apesar das dificuldades, os dirigentes gremistas ainda não desistiram de tentar contratar o ponta. E a estratégia passa aí novamente por um aporte de investidores. Para contratar o ex-flamenguista, o clube gaúcho precisaria comprá-lo e para isso, né, rapaz, seria necessário aí recorrer ao auxílio de um investidor. É isso que o Grêmio está tentando no momento, para aí sim oficializar uma oferta ao Al Hilal. O valor estipulado aí pelos árabes assusta, pois a pedida está na casa dos 8 milhões de euros, cerca de 43 milhões de reais, a cotação atual. O custo fora da realidade financeira do clube atualmente. Agora eu pergunto para você, meu amigo torcedor do Grêmio, e você de outros que torce para outros times também, vale a pena, gente, pagar um valor tão alto aqui
pelo Michael, é um bom jogador, sim, mas 43 milhões de reais pelo Michael, eu acho demais, sinceramente. Esses 43 milhões aí dá para trazer 2 jogadores bons que vai ajudar o Grêmio demais, ou até mais jogadores, né? Se gasta 43 milhões no Michael, e se não der certo, rapaz, o que faz com o Michael? Fora, assim, eu tô falando 43 milhões, fora custo de empresário, um monte de câmbios, né, que existe aí numa negociação dessa. Chega a mais de 43 milhões de reais aí uma negociação dessa, né? Deixa eu falar para você aqui que a Conmebol irá abrir processo disciplinar contra ato racista. Pois é, rapaz, a estreia do Atlético Mineiro na Copa Libertadores da América foi de empate sem gols contra o Carabobo na ida da segunda fase aí do torneio. Jogo marcado por xingamentos racistas de torcedores da Venezuela na chegada da delegação do Galo ao estádio. Situação que irá virar procedimento disciplinar da Conmebol e pode gerar gerar multa, né, financeira aí e esportiva. Eu, sinceramente, isso aqui já tinha que ter definido antes de começar a competição. É umas coisas que não dá para entender, gente, sinceramente. Ou a Conmebol tem alguma coisa contra o futebol brasileiro, ou é eu que sou muito confusento, vamos colocar assim, rapaz. Eu acho que é eu. Acho que é eu, porque, nossa, você começa uma competição, ó, vai começar o brasileiro, teve a reunião com todo mundo. Ó, a partir dessa temporada vai valer isso, aquilo e aquilo. Beleza, beleza. Assina aqui, assinou. Aí começa a competição, aí tem uns atos de racismo como esse, aí a Conmebol resolve, não, a gente vai fazer isso. Ó, pra vocês terem uma ideia, no ano passado, o Código Disciplinar da entidade teve modificação no seu artigo 17, atual artigo 15, que fala exclusivamente de discriminação. Pois é, alguns torcedores do Carabobo gritaram macacos em direção ao ônibus do Atlético. A Conmebol prevê uma multa mínima aí de 100 mil dólares, ou seja, 517 mil reais, podendo chegar a 400 mil, ou seja, 2 milhões de reais em caso de não reincidência. Aqui, já que aconteceu isso, eu eliminava o Carabobo e dava classificação ao Atlético Mineiro. Ah, Cristiano, mas você está sendo muito radical. Não, só assim você acaba com esse tipo de coisa, porque o torcedor vai doer na consciência dele. Ele vai falar assim, caramba, né? Pelo que eu fiz, meu time foi eliminado. Isso que tem que fazer, gente, ou no bolso, ou prender essas pessoas. Tem câmera em tudo quanto é lugar no estádio hoje. Dá para você identificar essas pessoas. Ou prende a mesma, ou pune o clube. Se não fizer isso, não funciona, gente. Se não fizer isso, não funciona. Ou você prende os responsáveis por isso, e assim, prender e ficar preso, né, gente? E mais, além de prender, o cidadão desse nunca mais poder assistir um jogo de futebol no estádio. Quer assistir jogo de futebol? Pela TV. Entrar no estádio nunca mais. Faz que nem acontece na Europa. E tem como identificar esses caras. Tem como identificar esses caras. Se quiser, consegue. Elimina o time que ele torce. Aí vai ter, não pode, mas o time não tem nada a ver com isso. Tem sim. Tem sim. O time tem a ver com isso sim. Quando houver esse tipo de punição, a gente vai acabar com isso, gente. Vai acabar com isso, já está passando o limite já. A gente vê aí o Vinícius Júnior na Espanha, por exemplo, sofrendo tanto xingamento, mas tanto preconceito, Cara, isso tem que acabar, gente. Sinceramente, isso tem que acabar. Mas só acaba com punições severas, né? Punições severas, duras. É isso, gente. Esse nosso vídeo ficou um pouco grande, porque evidentemente que a gente tinha que falar de todos esses assuntos. Mas agradeço a você aí pelo carinho, pela sua companhia. O like, né? Deixa o seu like aí se você não deixou até agora. Deixa o like, é muito importante, gente. Vocês deixando o like
o YouTube, ele indica esse vídeo para mais pessoas. Quanto mais tiver like, mais pessoas vão conseguir ser alcançadas, né, pelo nosso vídeo aqui, tá bom? É importante se assistir. Se você não quiser assistir todo o vídeo, não tem problema, mas clica no like. Se você assistir 2 minutos do nosso vídeo e clicar no like aí, eu já te agradeço demais pelo seu carinho, pela sua companhia. Tem também o botãozinho aqui para você se inscrever. Se inscreva aí no canal, viu? Nosso canal, Cristiano Santos Radialista, tá bom? Inscreva aí no canal. Compartilhe também com os seus amigos. Beijão no coração. Até a próxima, se Deus quiser.